Amém, irmãos? Boa noite. Louvado seja o Senhor. Então, a gente está na última mensagem do livro de Daniel. Amém? A gente começou falando na época da quarentena, pelo Skype, né? Cada um nas suas casas. A gente começou o livro de Daniel ali, né? Então, foram várias mensagens. E hoje, né, capítulo 12, é um resumão, irmãos. Os 7 primeiros versículos. É um grande resumo, é muita coisa para falar. Por isso que eu vou falar só até o 7º versículo, porque os outros versículos da outra mensagem. Então, para a gente não... Já vamos gastar um bom tempo nessa. Amém? Aleluia. Pai, eu te louvo nessa noite. Um coração de gratidão, papai. O Senhor tem nos sustentado até aqui. A tua boa mão tem nos sustentado até aqui, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua bendita palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina, Senhor. Ela também é esse pão vivo que nos alimenta. Muito obrigado, papai. Obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado pelo teu bendito Espírito Santo. Que ele possa abrir os nossos olhos nessa noite e nos despertar mais um pouco, Senhor, para a nossa esperança. A nossa esperança é a tua vinda. Não somos um povo aqui sem esperança. Somos um povo cheio de esperança, Senhor. Nossa esperança está na tua vinda, na manifestação do nosso noivo, do nosso rei, o rei de toda essa terra. Aleluia, querido. Louvado seja o Senhor. Então vamos lá, irmãos. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dá para ler tranquilo aí, Bruno? Nesse tempo... Que tempo? Lembra que a gente, na última mensagem, foi Daniel capítulo 11? Que tempo era esse? A manifestação do anticristo, né? Que era a consumação, né? A realidade daquela figura do reino do norte contra o reino do sul. Lembra, irmãos? Então, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera
e chega até 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glória a Deus. Do versículo 8 ao 13, irmãos, eu não vou entrar hoje, porque a gente precisaria de outra mensagem. Só para falar dos 1.260 dias, dos 1.290 dias e dos 1.335 dias. Só para falar isso, irmão, é uma mensagem no mínimo. E eu creio que, acho que o foco mesmo é despertar os irmãos para a volta do Senhor. Por isso que esse daqui, vai ser o acontecimento logo depois da vinda do Senhor. Porque 1.260 dias, que é o primeiro, é depois dos 3 anos e meio. Dos últimos 3 anos e meio. Aí começa essa contagem aí. Então, o nosso foco, como hoje é para despertar a volta do Senhor, vamos ficar com os primeiros 7 versículos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu dividi, tanta coisa para falar em 7 versículos, que eu dividi ele em bloco, tá? O primeiro bloco fala do quê, irmãos? Que nesse tempo, Miguel vai ser levantado. Por quê? Para defender os filhos do povo de Deus. Porque nesse tempo, irmãos, que ele está falando no versículo 1, haverá angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Existe uma linha de pensamento cristã que fala que do teu povo, o povo de Daniel é o povo hebreu, né? Então, uma linha fala o quê? Que essa perseguição vai ser só para os judeus, porque os crentes já terão sido arrebatados, né? E a outra linha, né? As duas principais, fala que não. Quando fala do teu povo, é todo o povo de Deus. Os judeus e os crentes. E no final vai ser arrebatado. Só passando para vocês as duas linhas de pensamento que existem. Então, esse tempo que muitos conhecem como a grande tribulação ou angústia de Jacó. E onde é que fala isso, irmãos? O próprio Senhor Jesus fala desse tempo. Mateus 24, versículo 15. Lembra? Nesse tempo, é o que ele estava falando em Daniel capítulo 11, que é sobre o chifre pequeno, o anticristo. E o Senhor Jesus vai confirmar isso que Daniel falou. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Lembrando que só os sábios entenderão. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver soberano, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Os irmãos que pensam que essa perseguição vai ser somente para Israel, é justamente por esses versículos, né? E os que pensam que não é só para eles, que é para os cristãos, mas esse daqui também concordo, que o foco da grande tribulação vai ser Israel. Por isso que foge para a Judéia. Cuidado com as grávidas. Cuidado que não dá para andar muito tempo, porque o judeu não pode andar no sábado. Cuidado para que não seja no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque nesse tempo o abominável vai estar manifesto, que é o anticristo, o chifre pequeno. Então, quando falarem, o Cristo está bem ali, não acredita, nem vá lá. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível,
os próprios eleitos, né? Alguns dividem o falso profeta da besta, né? Que são duas pessoas. Irmãos, eu não creio assim, né? Eu creio que é uma pessoa. O falso profeta é o anticristo. E a besta é o reino dele. É o reino que vai estar debaixo dele. Então é ele que vai operar sinais e prodígios. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Ainda bem que aqui é cheio de árvore. Não saiais. Ou ei-lo no interior da casa. Não acrediteis. Por quê? Porque essas pessoas que vão se apresentar como Cristo são anticristo, são falsos. Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda do Senhor, irmãos, todo olho vai ver. Todo olho que estiver vivo aqui na terra vai ver o Senhor voltando. Amém? Amém. Vamos avançar. Mais um versículo que fala sobre esse tempo, né? Lembra que eu dividi o versículo do 1 ao 7 de Daniel capítulo 12 em blocos, né? Estamos falando só sobre a grande tribulação. Apocalipse 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vêm? Só faltou falar, para onde vai? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então alguém aí, irmão, vai estar perdendo a cabeça nessa época. Outro versículo, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também, lembrando, irmãos, que João já viu o final do filme. O final do filme é assim. Não tem como mudar. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente viu na mensagem passada que a única religião que ela tem no livro sagrado dela, que é para golpear no pescoço, é o Islã. O Islã é a única religião, irmãos, que é mandamento deles. Eu li na semana passada, assista a mensagem passada. Eles têm mandamento. Que o lugar... Imagina, irmão, hoje tem câmara de gás, tem rifle, tem pistola, tem metralhadora, mas eles falam, tem que golpear no pescoço, tem que decapitar. Então a gente pode reconhecer quem é a besta. A besta vem do Islã. Amém, irmãos? Mas quem tiver o privilégio de ser decapitado, irmãos, vai estar lá com o Senhor. O Senhor vai estar de pé para receber você. Amém? Alma dos decapitados. Amém ou não amém, né? Então a gente vê o primeiro bloco, né, irmãos? O primeiro bloco foi sobre um versículo, só sobre a grande tribulação. A gente poderia falar isso aqui várias horas. Eu estou só resumindo para os irmãos. O segundo versículo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, só o versículo 2, irmãos. O próprio apóstolo Paulo escreveu um capítulo só para falar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15. Só sobre a ressurreição dos santos. Amém? Vamos lá, então. Ressurreição e arrebatamento. Só um resumo. Peguei alguns versículos para os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, pá,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem aqui é de Cristo? Então, se você morreu, naquele dia você vai ressuscitar. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Mateus 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Não importa, tu está lá no Iranduba, tu é do Senhor, o anjo vai te pegar lá. Tem uma rota passando, a tua rota vai estar lá. O irmão tal, o endereço tal, pega ele lá. Amém? Mas tem que estar escrito no livro da vida, tá? Tem que estar escrito. Se não tiver, irmão. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, só alguns vão ver ele. Todo olho o verá. Vai ser um acontecimento, irmãos, tão esplêndido, que você vai falar, por isso que a palavra está escrito que iam surgir falsos cristos. Não tem como comparar a vinda de um com o outro. Quando o anticristo se manifestar, não tem como comparar. Mesmo ele fazendo sinais, não tem como comparar que ele é o Cristo. Porque quando o Senhor vir, irmão, ele vai rasgar esse céu e todo o olho vai ver ele. Aí você fala, é o Senhor. 1 Coríntios 15. Esse é o versículo, esse é o capítulo que fala só sobre a ressurreição. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se tu estiver morto ou se tu estiver vivo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, amém. Só para a gente, é bem básico. Aqueles que são de Cristo e estiverem já mortos, dormindo, quando ressoar a última trombeta, a gente vai ver daqui a pouco, existem várias trombetas. A última trombeta, ele vai tocar, pá, os mortos vão ressuscitar. E os vivos não vão ver a morte. Os corpos vão ser transformados. E vão para onde? Junto com outros irmãos, vão estar esperando a gente. Lá nos ares. Parece que eu estou falando, sabe o que para vocês? Olha, vocês vão agora passar por uma dificuldade. Irmãos, é para dar glória a Deus aqui. Está batendo a cabeça no teto aqui de alegria. Porque isso vai acontecer, irmãos. Só se você não é crente. Aí se você não é crente, você tem que ficar com medo mesmo, irmão. Mas se você é crente, é isso que vai acontecer com você. Então vamos lá. O que vai acontecer, irmãos, nesse abrir e fechar de olhos? A transformação dos corpos na ressurreição não se refere a arrebatamento, mas transformação. É isso que os irmãos têm que entender. Nós não vamos ressuscitar, quem estiver vivo. Nós vamos ser transformados. Não vai passar pela morte. Quando vai ocorrer isso, irmãos? Quando é que é esse dia da ressurreição? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E o que vai acontecer? E eu o ressuscitarei no último dia. Que a gente vai entender, irmãos, que depois da festa das trombetas é a festa da expiação, que é justamente essa transformação dos corpos. Aí a mesma coisa,
Vamos passar, para de perder tempo. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge o leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz lá do céu, dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, irmão, todo o plano de Deus vai se cumprir na última trombeta. Ali começa a se cumprir todo o plano de Deus. Era para a gente estar bem animado. Que mistério é esse? Ó, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última, que nós sabemos que é a 7ª trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem vai participar dessa primeira ressurreição? Quem? Tem 2 ressurreições. Vamos lá ver se o pessoal está afiado. Quem vai participar da primeira ressurreição? Eu sei, né? Se ressuscitou é porque está morto. Porque quem estiver vivo não vai ser ressuscitado. Vai ser transformado e arrebatado. Eu estou perguntando quem vai participar da primeira ressurreição. Quem? Amém. Amém, César. Parabéns. Sim. Porque o segundo, irmão, a segunda ressurreição é para julgamento. Irmãos, todos os salvos em Jesus Cristo participarão da primeira ressurreição. Amém? Olha o que ele fala em Apocalipse 20. Mas os outros mortos, que são outros? Os crentes participam da primeira. Aí ele fala, os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sob estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo. Sob estes, os crentes que vão ressuscitar na primeira ressurreição, o lago de fogo não tem poder. Amém? Glória a Deus, irmãos! Mas serão o que, irmãos? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqueles que são do Senhor Jesus vão participar da primeira ressurreição. Aí eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Só quando acabar 1000 anos é que o resto, os incrédulos, vão ressuscitar. Mas aí é para receber, irmãos, julgamento. Aí eles vão começar a segunda morte eternamente. Por isso que a gente tem que fazer o quê, irmãos? Para quem ainda não conhece o Senhor. Se a gente ama mesmo um familiar, um amigo, e a gente está entendendo aqui o que vai acontecer, o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho para eles. Para que o nome deles também seja escrito no livro da vida. Assim como nós recebemos de graça, nós vamos passar de graça para essas pessoas. Isso é a maior prova de amor, irmãos. É você levar a salvação para uma pessoa. Amém? E o que vai acontecer com os ímpios que morreram sem salvação?
Eu já falei, né? Vão ser levantados só para receber a sentença e, usufruir eternamente. A gente já leu isso daí. Aqui, a segunda parte. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. O que é o lago de fogo? Esta é a segunda morte. Se tu acha ruim morrer, irmãos, não queira conhecer a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, onde é que ele vai, irmãos? É cara crachá. Não apareceu na lista, livro da vida? Segunda morte. Por isso, irmãos, que a gente parte o pão aqui todo domingo aqui, uma semana sim, uma semana não. A gente parte do pão é para comemorar, irmãos. Porque nós iríamos para aí, Mas um dia, alguém pregou o evangelho para nós, irmãos. E a salvação chegou até nós. E nosso nome foi escrito no livro da vida. E a gente não vai participar disso daí. Amém? A gente viu o primeiro versículo sobre a grande tribulação. Segundo versículo sobre a ressurreição. E agora, irmãos, o terceiro versículo fala só sobre galardão. Amém? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Por que como as estrelas? Porque há diferença de estrela para estrela, irmãos. Pega aí como é que fala, Henrique? Negócio para ver as estrelas? Telescópio. Pega lá, vê se é tudo igualzinha. Tem diferença de resplendor. E assim também, irmãos. Ou vocês pensam que a gente vai ter o galardão igual do apóstolo Paulo? A gente vai ficar bem apagadinho perto dele. Porque vai ter diferença de brilho. Amém? Galardão, vamos lá? Então, como é que a gente vai ser? Bem, é o que a gente espera ser, né? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Um corpo de glória. Porque assim como o veremos. E todo o que nele tem essa esperança. O que acontece, irmãos? Nós que estamos mirando na volta do Senhor. O que eu tenho que fazer? Me purificar. Assim como Ele é puro. Por isso que eu falo, irmãos, a esperança do crente verdadeiro é na vinda do Senhor. Mas se eu estou sabendo que Ele está vindo, o que eu tenho que fazer? Me arrumar, mano. Me purificar. Se a minha esperança é a vinda dEle, porque a esperança de todo crente genuíno é a vinda do seu noivo. Se eu estou sabendo que Ele está vindo, o que eu estou fazendo? Me preparando. Me purificando. Amém? Lucas 20, versículo 34 e 36. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, glória a Deus, nem de ser dados em casamento, glória a Deus. Por quê? Já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém? Vamos ler só alguns versículos aqui. O segundo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 10.
quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Olha isso aqui, irmãos. Eu não sou profeta. Aí eu recebo um profeta na minha casa. Como eu trato ele, irmão, estou tratando o Senhor. E o galardão que ele recebe, eu vou receber. Se eu contribuo com aquele profeta, eu não sou profeta, mas eu vou receber galardão de profeta. Olha isso, irmãos. Se você não tem nada, não sou nada, irmãos, então coopere com quem é. Porque você vai receber galardão com ele. Olha isso aqui. Deus é muito justo, né? Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, se não vai perder galardão por dar um copo d'água, tu imagina o semeando na vida dele? Eu vou receber muito galardão. Amém? Isso é maravilhoso. Manda tanto versículo sobre galardão, mas vamos lá. 1 Coríntios 15, 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. A glória do sol é igual da lua? Ou tem diferença? Tá. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Porque é isso que ele está falando. Na transformação dos nossos corpos, irmãos, cada um vai receber o seu galardão pelaquilo que fez. Então vai ter essa diferença. Amém? Então o que eu tenho que fazer hoje, Bruno? O que eu tenho que fazer? O Senhor é justo. Eu tenho que trabalhar, irmãos. Eu tenho que trabalhar, investir no reino, me preparar. É um tempo de vida muito curto, por um prêmio muito grande. Então o que eu tenho que fazer nesse momento, tempo de vida hoje? O inimigo quer que a gente fique distraído com um monte de coisa. Irmãos, a gente tem um galardão para receber. Só que o Senhor é justo, irmãos. A medida que você semeou é a medida que você vai colher. Se hoje em dia, aquilo que a gente semeia, a gente colhe, tu imagina na eternidade, irmãos. Tu imagina no reino. Aquilo que a gente fez, que parece, Mário, até pouquinho, vai ecoar na eternidade. Aquela família que a gente salvou vai ter recompensa. Aquele irmão que a gente semeou na vida dele vai ter recompensa, irmãos. Amém? Então, primeiro foi sobre grande tribulação, segundo foi sobre ressurreição, terceiro foi sobre o galardão, e agora vamos gastar um tempo aqui para a gente entender um pouco, né? Sobre que tem tanta coisa falando sobre isso daí, irmãos. Sobre a questão do... Quando é que vai se cumprir isso, né? Ele fala, ó, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tudo isso que a gente viu até agora vai se cumprir. Só que essa palavra, irmãos, tempo, ela é no original moed. A gente teve já várias mensagens sobre isso. Hoje eu não vou entrar muito, eu vou só dar um resumo. Quem quiser, acesse a mensagem lá. Hoje eu vou dar só um resumo. A gente sabe que são 7 anos, a gente já estudou isso nas mensagens sobre Daniel, são 7 anos a última semana. Dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Amém? Só que aqui, nesse versículo 7, ele muda a palavra. Ele fala, é depois de um moed, 2 moedes e metade do moed. Vamos ver o que é isso. Vamos lá. O Levítico 23, versículo 2, fala o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações são estas. Essa palavra festas é a mesma palavra que o Senhor falou, moed. Que festas são essas? A gente vai ver até daqui a pouco.
as festas do Senhor. Irmãos, não é festa do povo judeu, é festas do Senhor. A festa é dele. Vamos lá, logo lá. Onde é que aparece, né, essa palavra de novo, né? Gênesis 1,14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para moedes e para dias e anos. Por isso que todas as festas judaicas têm a lua, irmãos, como esse que indica que aquilo é uma festa. A palavra moed, ela significa o seguinte, ó: tempo ou lugar marcado, convocações ou sinais para agendamentos e compromissos divinos. Então, as festas do Senhor é como se fosse os compromissos divinos dele. Amém? Então, vamos lá. Eclesiastes 1,9. O que foi é o que há de ser. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vou passar, vamos direto aqui para o calendário. Então, beleza. Esse aqui é o nosso calendário, que a gente é o gregoriano, e esse daqui é o calendário do povo de Deus, irmãos. No dia 14 de Nissan, eles comemoravam a Páscoa. Lembra? São 7 festas. Quem lembra comigo? Primeira, Páscoa. Segundo, pães ázimos. Bora, Marcelo. Terceira, acorda. Primícias. Quarta, Pentecostes. Quinta. Bora? Mas o povo está fogo. A primeira festa, irmãos, é a Páscoa. Eles comemoravam todo o ano a Páscoa. Todo o ano a Páscoa. Era uma figura do que ia acontecer na frente. A figura da Páscoa apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que ia ser imolado. Então, todo ano eles comemoravam. Só que chegou um dia que Cristo cumpriu essa festa como verdadeiro Cordeiro de Deus. No dia 15, festa dos pães ázimos. O que ela aponta? O sepultamento. No dia 15, o Senhor Jesus foi sepultado. Terceira festa, festa das primícias. Que aponta para quê, irmãos? Para a ressurreição. No dia 17 de Nissan, o Senhor Jesus ressuscitou. Dia 6 de Sivan é a festa do Shavuot, ou Pentecostes. Lembra? Cada festa dessa é um moed. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Cada festa dessa é um moed. Depois, no dia 1º de Tisrei, é a festa das trombetas. O que ela aponta, irmãos? Lembra? Na última trombeta vai acontecer o quê? Amém. No dia 10, a festa mais importante do povo de Deus é o Yom Kippur, festa da expiação. Vai ser quando a trombeta vai soar, e a próxima festa é o quê, irmãos? Expiação dos nossos corpos. Os que estiverem mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão ter os corpos transformados. E a última festa? Festa dos Tabernáculos. O que ela aponta? Milênio e Nova Jerusalém. Tem quantos aí? 7. Beleza? São 7 o quê? Moedes. Quantos já foram cumpridas aí? Páscoa foi cumprida? Sepultamento, pães ázimos, foi cumprido? Terceiro, as primícias. O Senhor Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Pentecostes, já ocorreu? Já ocorreu. Só que no Pentecostes é que tem um segredo, irmãos. Quando a gente estudou essa festa, a gente viu que o Pentecostes foi a chuva de Deus caindo, né? Só que nas Escrituras existem 2 chuvas. A chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã é para quê? Para plantação. E a chuva serôdia é para quê?
para a colheita. Ali em Atos 2, o Espírito Santo caiu como essa chuva temporã, irmãos. Já caiu a chuva serôdia? Os irmãos estão esperando que vai ter um avivamento grande antes da vinda do Senhor. Então, esse moed foi cortado como? No meio. Então, como se fosse 1, 2, 3,5. 3 moedas e meio já passaram. O que está faltando? Segunda parte de Pentecostes. O povo de Deus vai tocar a trombeta, irmãos. Quem vai tocar a trombeta? Acho que é anjo? Não, irmãos. O povo de Deus que vai tocar a trombeta. Para as pessoas se arrependerem. Que alguns falam que é Moisés e Elias em pessoa que vão estar tocando a trombeta, como as duas testemunhas. E outra linha de pensamento fala que é o quê? Que as duas testemunhas é os gentios e os judeus. Se vocês pegarem as 7 igrejas, são 7. 2 são aprovadas por Deus. Esmirna, igreja perseguida, e Filadélfia, a igreja que é preservada. Então, falo que na época do tempo do fim, vai ter os irmãos sendo perseguidos e os irmãos sendo preservados. Que seriam essas duas testemunhas que vão proclamar, irmãos, o evangelho. Amém? Para quê? Que está vindo o julgamento. O Senhor vai derramar as taças da ira, pregando o evangelho. E quando acabar de pregar, irmãos, o que acontece? No último dia, que ele fala ali para Moisés e Elias, em Apocalipse, as duas testemunhas, sobe para cá. Sobe para cá. Vai ter o arrebatamento. Aí, irmãos, as 7 taças da ira de Deus. E no final, o que acontece no final, irmãos? Depois que acabar tudo, os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É a festa dos tabernáculos. Deus e o seu povo juntos por toda a eternidade. Então, essas são as 7 festas, ou os 7 moedes. E eu acrescentei 2 festas aqui, irmãos. Não está em Levítico 23 elas, mas o povo judeu, eles celebram essas festas. E o próprio Senhor Jesus celebrou elas, que é o Hanukkah e o Purim. O que foi o Hanukkah? Você lembra? O povo de Deus sendo atacado, ali para o antigo Epífanes, lembra? Os macabeus se revoltaram e foram vitoriosos, aconteceu milagre e tudo. E todo ano eles comemoram essa festa. É a festa das luzes, que eles comemoram. O que aponta essa festa? Síria, o assírio que está vindo, que é o anticristo. E a mesma coisa, essa festa do Purim. Quem já leu o livro de Esté, lembra dessa festa, que o povo de Deus foi livrado de Ramã, que é o iraniano. Então, essas 2 festas aí, que estão fora das 7, que eu trouxe para os irmãos, elas apontam para o anticristo. Só que, poxa, uma festa apontar para o anticristo? Sim, porque nas 2 festas comemora a vitória do povo de Deus sobre ele. O povo de Deus vai ser vitorioso, irmãos. O Senhor mesmo vai vir e vai livrar o povo dele, e a espada que sai da sua boca vai destruir o anticristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler isso daí, irmãos? Tiago 5, versículo 7 a 9. Aleluia. Então é isso, irmãos. A gente finaliza. Foi bem um resumo, porque vocês viram, irmãos, em 7 versículos, a quantidade de tema que tem. Grande tribulação, é um assunto extenso. Ressurreição dos mortos. Gente, tem tanta dúvida. É um assunto extenso. Galardão, irmãos, é um assunto que o povo de Deus está ainda
vedado. É um assunto enorme que tem que ser falado. E sobre as festas, muitos não falam sobre as festas ainda. Então, foi apenas um resumo para a gente finalizar esse livro de Daniel. E daqui a 2 semanas, se o Senhor permitir, nós vamos começar a falar sobre o que, irmãos? Os alicerces, os nossos fundamentos da fé cristã. Eu peço que os irmãos estejam orando. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos dê graça no falar de uma forma simples. Porque tem tanta teologia, irmãos. É tanta coisa. A gente precisa de simplicidade, né? Para a gente poder viver de verdade esse evangelho. O evangelho não é complicado. Que o Senhor nos dê um falar simples, mas cheio de unção e poder. Amém? Para que a gente possa viver esse evangelho de verdade. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra. Todos esses meses, Senhor, que nós falamos acerca do livro de Daniel. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tirou muita dúvida nossa, Senhor. O Senhor abriu nossos olhos para muitas coisas. Que possamos ter um coração assim como o de Daniel, Senhor. Que deseja conhecer sobre a tua vinda. Todas as coisas, Senhor. Que seja um servo bom e fiel, Senhor, como Daniel. Que seja chamado de amado do Senhor, como Daniel. Que nós possamos ser achados assim, Senhor, como Daniel, como esse teu grande servo, Senhor. E que todas as palavras que foram depositadas, Senhor, caiam sim em boa terra. E que nós possamos ter uma vida diferente. Uma vida como crentes genuínos, que aguardam a tua vinda e que se aprontam para se encontrar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração é grato a ti. Louvado seja o Senhor.